Olha aí. Vamos agora, Raniele Veloso, falar de Simone Tebet, ministra do Planejamento, e ela está, aliás, o ministro Haddad, ela também, o próprio Galípolo, que vai para o Banco Central, Gabriel Galípolo, estão sinalizando ao chamado mercado que o professor Vila nunca viu mais gordo nem mais magro, o senhor mercado, mas ele existe, que agora o próprio presidente Lula foi convencido de que é preciso fazer também a redução de gastos. Exatamente. A ministra foi bem objetiva ontem, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Simone Tebet, ministra do Planejamento, dizendo que chegou a hora da revisão de gastos estruturais no Brasil. E que o arcabouço, que é aquela medida, né, para conter também os gastos, vai se manter de pé. E o Brasil precisa caber dentro disso, dentro do arcabouço e dentro também do orçamento. A ministra falou que há um pacote, sim, de medidas sendo estudadas pela equipe econômica e que serão apresentadas depois das eleições, depois do segundo turno. Depois dessa primeira etapa, que a gente viu que a revisão dos gastos sociais e também previdenciários em relação a fraudes, há agora uma segunda etapa. E essa segunda etapa, Amadeu, será sensível, porque mexe com os super salários, aqueles que têm penduricalhos e que passam os R$ 44.000, que é o teto do funcionalismo público, que é o valor que os ministros do Supremo Tribunal Federal ganham. Muita gente no Brasil, juízes e outros cargos, ganham aí mais de 100, 200 mil reais. Além disso, também um outro, que, na minha opinião, inclusive, é mais sensível, que tem a ver com o seguro-desemprego e a multa de 40% quando é demissão sem justa causa em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O governo quer utilizar ali o valor dessa multa para pagar o seguro-desemprego. Pode ser que aí fique mais sensível até para o Partido dos Trabalhadores. E a expectativa da ministra é que abra um espaço no orçamento de 20 bilhões de reais. E eles querem reduzir aí despesas em torno de 30 a 50 bilhões de reais. Agora a gente vai esperar para saber se, de fato, o presidente da República vai concordar também em mexer com esse direito adquirido dos trabalhadores. Se decidiram lá, não dá mais para esticar pela despesa, não dá para tirar mais. De onde é que vai buscar receita, aliás? Onde é que vai buscar receita? Não tem mais, já tirou de todo lugar. Então agora tem que ser na despesa, France. Sim, Amadeu, inclusive há um estudo do Instituto Fiscal do Senado, do IFE, que aponta a necessidade de um corte de mais 43 bilhões de reais nas despesas do governo federal para que a União consiga atingir aquela meta do déficit zero. Então, é uma meta muito ousada, foi apresentada uma proposta de um corte de gastos ali na ordem de 15 bilhões de reais, mas é considerada ainda insuficiente. Então, esse equilíbrio fiscal para atender essa meta é imprescindível e também o mercado vê muito bem essa sinalização, pode auxiliar o governo federal nessa relação. Então, é uma medida que atende a um pedido até mesmo de parlamentares da oposição. O próprio Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, assim quando recebeu a peça orçamentária, já deu um indicativo para os parlamentares do seu partido que o orçamento não passaria daquela forma e defendeu mais cortes, uma redução maior no gasto público. Então, com essa medida, pode, inclusive, alcançar esse apoio de parlamentares de oposição. Agora, tem dois pontos aí, professor Vila, que eu acho que até agora eu não vi acontecer no Brasil. Se acontecer, vai ser a primeira vez. Existia um teto verdadeiro para salário no Brasil. Hoje aí diz que é 40 mil, né, de servidor público, 44, e tem gente ganhando 120 e tal. E o outro da taxação lá dos super ricos. Ser dois aí, né? É mais fácil acreditar no Papai Noel, né? Eu fiz uma série de artigos na década passada, o tempo passa, né? Na década passada, sobre salários do Poder Judiciário, né?
nunca mais vou escrever aquilo, porque teve consequências. Então, isso não vai ocorrer nunca, nunca. Pode tirar o cabelo. Isso daí é conversa fiada, e quem fala sabe que não vai conseguir, porque o executivo, legislativo e judiciário, quem ganha menos é o executivo, a média salarial. Intermediário é o legislativo e o judiciário está aqui. Então não adianta falar que isso é conversa fiada, conversa para... Nem o boi dorme mais com isso. Então, isso daí é papo furado. Eu conheço bem porque eu li porque ninguém lê relatório. É só historiador chato que pega relatório para ler. Eu li e vi coisas cabrosas. E ficou todas elas belas. Pelo contrário, piorou, né, no final da década passada e nessa década. Então, isso é zero, não vai acontecer nunca acabar com os supersalários. Segundo, cortar gastos. Claro, do povo pobre é fácil. Claro que vão cortar, precisa equilibrar o orçamento, precisa zerar o déficit. Tem uma série de países que não tem déficit zerado e cresce muito. Isso é uma balela de economistas que não tem uma visão que foi construída pela CEPAL, que eles nem sabem o que é, a Comissão Econômica para a América Latina, criada em 1948, o cara que inventou isso é esse argentino aqui, já falecido, Raul Prebisch, que eles não sabem também o que que você não precisa disso para realmente fazer o país crescer, e isso é bobagem também, mas hoje todo mundo tem de se ajoelhar, de dizer que o mercado está certo. Eu acho que é o Walter Mercado de Porto Rico, ligue já, né? Mas eu não sei. E também achar que vai acabar com os super salários. E eu estou aqui esperando na noite de 24 de dezembro o Papai Noel. Raniele Veloso, obrigado, Raniele. Até amanhã. Até amanhã, direto do Rio, viu? Tchau, tchau. O Rio, muito bem. Faça uma visita aí à Gávea, viu?